Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazem isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. 8h40 do programa Vento Sul, trazendo para você nesta belíssima manhã de segunda-feira, né? Mais uma edição especial, uma entrevista com o ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves, falando um pouquinho sobre o tema central do microrregional que houve na cidade de Novo Hamburgo, né, neste último sábado. E você é o nosso convidado a participar, enviando aí a sua pergunta, né, retirando a sua dúvida com relação àquele grande evento que ocorreu, que com certeza muitas pessoas foram edificadas presencialmente, e até aquelas que participaram também pela web, né, pela rádio e TV Menorá, canal ao vivo, que houve a transmissão simultânea daquele evento. Muito louvor, muitos testemunhos, né? A mensagem de edificação, o momento da oração profética, tudo com certeza cooperou para a sua edificação. E você pode estar partilhando e comentando e postando, inclusive no Facebook, o seu comentário aí com relação a esse evento que aconteceu nesse último sábado. 8h40, a partir das 9h, o programa Vento Sul entrando ao vivo, diretamente dos estúdios Rádio Menorá Ouro Fino. E você pode estar aproveitando esse espaço de tempo, enviando aí seus convites para todos os teus contatos do grupo do WhatsApp e também do Facebook. Participe, acompanhe, divulgue, comente, interaja com a gente aí através do nosso WhatsApp 0 operadora 19 983 53 7522. E sereis iluminados, contemplai-o e sereis iluminados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem.
Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 8 horas e 43 minutos, o programa Vento Sul já entra no ar a partir das 9 horas da manhã, diretamente dos estúdios Rádio Menoral Ouro Fino, trazendo para você aí muita música, palavra de Deus, e nesta manhã de segunda-feira é a participação do ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves, trazendo para nós aí sobre o tema central do microrregional na cidade de Novo Hamburgo nesse último sábado. E você é nosso convidado a participar, interagir com a gente, acompanhando. Aproveita esse espaço de tempo, envia aí seus convites para todos os teus contatos do grupo do WhatsApp e também do Facebook, para que muitas pessoas sejam enriquecidas com esse compartilhamento da companhia do ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves. 9 horas e 45 minutos, fique por aí. Se te oprimiram, se inclinarão diante de ti. Os que te desprezaram chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, eu te constituirei em glória eterna, regozijo de geração em geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, no Cristo Jesus. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Os que te oprimiram se inclinarão diante de ti. Os que te desprezaram chamar-te-ão cidade do
8 horas e 48 minutos, o programa Vento Sul já entrando no ar a partir das 9 horas, trazendo para você muita música, a palavra de Deus. E hoje a participação especial do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, trazendo para nós aí sobre o tema central deste último microencontro regional que aconteceu no sábado passado na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E você é o nosso convidado a participar com a gente, viu? Se você ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, envia para nós 019 983537522. Participe, acompanhe, divulgue, comente, interaja com a gente, né? Aproveita esse espaço de tempo. Entraremos a partir das 9 horas. Até as 9 horas ainda tem um tempinho que você pode estar aproveitando e divulgando através aí do teu grupo de WhatsApp e também do teu grupo do Facebook, para que muitas pessoas possam estar participando com a gente e recebendo muita vida através desse compartilhar aí no quadro do programa Vento Sul, tema central, viu? Aproveite, divulgue, compartilhe. Que Deus abençoe você. Às 9 horas estamos aí ao vivo, diretamente dos estúdios Rádio Menoral Ouro Fino. Até lá você fica curtindo esses belíssimos cânticos. Não fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto. Fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto. É pela cruz, é pela
8 horas e 54 minutos. O programa Vento Sul já entra ao vivo a partir das 9 horas, trazendo para você esse quadro, tema central no programa Vento Sul, com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí o seu relato, né? Compartilhando com a gente pontos importantíssimos do micro-regional que ocorreu nesse último sábado na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E você que já está acompanhando pelo Facebook, grande abraço, bom dia para você, viu? Aproveita esse tempo aí e já envia os teus convites para os teus contatos, tanto do Facebook como do WhatsApp, para que muitas pessoas possam estar aí participando desta mesa dos pães farta aí, que trazendo para nós muita revelação, muita palavra viva para nossa educação espiritual. E você que está acompanhando aí pelo Facebook, pode estar interagindo com a gente também, enviando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp aqui do programa Vento Sul. É 019 983 53 7522. Bom dia para você, já chegamos a partir das 9 horas ao vivo. Está no sangue, a vida está no sangue de Jesus. A vida está no sangue, a vida está no sangue de Jesus.
certeza não muda. Nossa vitória, nossa vitória. Tá demais! A música que você gosta. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia pra você, olha a hora, fique de olho no relógio, são 9 horas em ponto e o programa Vento Sul em cima do laço, trazendo pra você mais uma belíssima manhã de segunda-feira aí na sua companhia, na minha companhia, na companhia do Senhor, né? Você que está pela 106.3 FM Rádio Interativa, muito obrigado pela sua companhia, você que já desde cedo está no carro, está em casa, está no trabalho já cedo aí, 9 horas da manhã e já sintonizando nesta belíssima frequência, a Rádio 106.3 FM, Rádio Interativa, pega ali Espírito Santo do Pinhão e aquela região toda ali, né? Que legal aí a sua participação com a gente de segunda a sexta-feira, o programa Vento Sul, soprando vida para você, entra no ar sempre a partir das 9 horas. Você que já está no Facebook também, né? E participa com a gente, esta audiência doméstica, né? Quero mandar um abraço para você aqui, ó, Márcio Rafael, Marise Santos, Marcelo Almeida, Mariei Fouls, Cláudia Caetano, Tabon Silveira, né? Mi Alves, Vair Tanger, Higino Giacom, Regina Souza, Cleire Lela, Antônio Macedo, Miriam Alves, Antônio Barreto, Lena Santos, Tânia Regina, Luana Nunes Moreira aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, né? Avelino Kleber, Graça Nunes, Jorge Silva Melo de Cachoeiro do Sul, Rio Grande do Sul e Márcia Silveira também Santiago, acompanhando a programação aí pelo Facebook e também a audiência pelo aplicativo Pão de Judá. Muitas são as pessoas que participam com a gente, inclusive interagem aí também pelo nosso WhatsApp, né? Sempre enviando pra gente um bom dia, mandando aí um recado, né? Pedindo oração, fazendo a sua pergunta. E falando em fazer sua pergunta, hoje, segunda-feira, no programa Vento Sul, nós temos aquele quadro Tema Central que a gente participa aí junto com a participação especial do ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves, sempre trazendo assuntos tônicos com relação ao micro-regional, né? Tivemos nesse sábado passado um belíssimo micro-encontro. A gente fala micro, mas na verdade já são encontros já sólidos, onde o Espírito Santo tem uma maior liberdade e legalidade dada por nós naquele momento, naquele ambiente, para ele operar grandes obras, fazer grandes cirurgias no nosso coração e nos libertar de tantos sentimentos que não vêm de Deus, né? Por exemplo, rejeição, por exemplo, amargura, né? Ira, avareza, tantos sentimentos que assolam a nossa vida e estão impregnados na nossa alma. E nesses programas, eu creio que nesses programas, principalmente os encontros, né, os microencontros, onde pessoas vêm de vários lugares, até fora do estado, até fora do Brasil, muitas vezes, né, participam dessas programações ao vivo e também pela web, recebem muito de Deus, né? E você que estava lá presente, participando ali ao vivo, presencial, com certeza ganhou muito de Jesus, né? Nós que já estamos distante e pela Rádio Menorá, Rádio TV Menorá, a gente consegue participar assim, pela web, né? A gente recebe muito de Deus, com certeza você tem muito testemunho aí para estar divulgando para nós durante a semana. Aproveita então, interaja com a gente. 019 983537522, né? Daqui a pouco o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, estará com a gente ao vivo. Aproveita esse espaço de tempo aí. Nós vamos ter aqui os nossos breaks comerciais, nós vamos ouvir cânticos espirituais, nós vamos aqui colocar o convite para o encontro geral que vai acontecer agora dia 5
seria a recepção, né? E dia 6, aquele grande evento na cidade de Cachoeira do Sul, lá no ginásio da FENARROZ, né? Começando às 10 horas da manhã, mas o pessoal que está indo antes já, dia 5, serão todos recepcionados também no ginásio da FENARROZ ali, com um seminário, né? Que já começa a preparar o nosso coração para o grande evento. E você pode estar interagindo, né, enviando, né, para todos os teus contatos, né, enviando tanto do WhatsApp como do Facebook, divulgando sobre este evento que vai acontecer agora na cidade de Cachoeira do Sul, que nós vamos postar aqui agora, né, esse convite especial para você. Fica participando aí. Não muda. Tá demais! Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. Música que você gosta. Venha participar do encontro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, no dia 6 de julho de 2019, no ginásio da FENARROZ, às 10 horas da manhã. Vamos juntos adorar e louvar a Deus. Oh, como é bom e agradável Você é nosso convidado. serem unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável. Verdade aí, né? São momentos maravilhosos que a gente tem ali revendo nossos irmãos, né? E recebendo aquela concentração de fé. Com certeza, se você já foi, sabe o que eu estou falando, né? Se você não foi ainda, é o nosso convidado. Grande encontro geral lá na cidade de Cachoeira do Sul, onde pessoas de várias regiões do Brasil, né, inclusive fora do Brasil, já temos notícias que pessoas vão estar ali prestigiando o nosso Senhor Jesus Cristo neste evento, né? Então você é nosso convidado, né? Não perca essa oportunidade, hein, da sua educação espiritual. Gente, vamos para um breve break comerciais e já já nós voltamos. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e atendimento personalizado. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação, com grande diversidade de alimentos e bebidas. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Sob nova direção. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Momento Vento Sul. Também uma das coisas que Deus tem me trazido muito, e eu tenho feito isso, que eu, por questões econômicas também, o meu deslocamento para o trabalho é de ônibus. Mas, ao mesmo tempo, também, eu uso como uma oportunidade para levar a palavra de Deus. E uma das coisas que eu tenho visto que tem aberto muito as portas, tanto das casas, como as pessoas acessar os materiais, é o aplicativo Pão de Judá. Até que quem olhar no meu WhatsApp, a foto é o aplicativo, para facilitar. Então, toda pessoa que eu tenho contatado, seja no ônibus, seja no trabalho, não importa a condição social, desde que ela tenha um celular e tenha internet,
ela não vira as costas para mim sem estar o aplicativo. Se ela vai excluir depois, aí eu não sei. Mas ela já sai dali com o aplicativo, e não só como eu já vi irmãos fazer assim, ó, baixa esse aplicativo que vai ser uma bênção para a tua vida. Não. Eu vou lá, eu baixo, mostro toda a funcionalidade do aplicativo, todos os meios ali que ela pode adquirir, tudo que ela precisa ali, porque em alguma área, naquele momento, ela está precisando de um auxílio. Então, quando tu começa a abrir todos os ícones ali, as ilhas, ali, cada ilha é um tipo de alimento. Então, vai que daqui a pouco abre a ilha ali da oração, e ela está precisando de uma oração, vamos, um exemplo, restauração no casamento ali, problemas no casamento. Aí ela abre, ela já vai ficar, não, isso aqui me interessa. Aí ela vai ficar. Então aqui, ó, aqui na igreja praticamente todos os irmãos, os membros, todos têm um aplicativo. Eu creio que quase todos têm a assinatura da TV Menorá. E as pessoas que eu contato também, tudo. Todo mundo estou fazendo. E estou recebendo muitos retornos de que estão assistindo. Então isso aí o que acontece? Como a gente é humano e é um só Deus pode estar em todos os lugares, o aplicativo pode fazer isso por mim. E até uma comodidade, que aí eu menos trabalho. As coisas, eu posso ter tempo para fazer outras coisas para Deus. Então, a gente precisa, principalmente como presbítero, a gente usar essas ferramentas que Deus nos oportuniza. E essa nova safra de presbítero, eles não experimentaram a seca que nós experimentamos lá atrás, onde você não tinha nenhum material. E ali você penava para edificar uma vida. E hoje você pode edificar muitas vidas ao mesmo tempo. Então, essa é uma ferramenta que eu também, além do estabelecendo o modelo do monte, é o aplicativo. Mas nós não devemos só baixar ou dizer para a pessoa baixar. Porque daqui a pouco ela esquece. Como já aconteceu comigo. Um dia eu encontrei uma pessoa no ônibus, daí ela começou a chorar as mágoas ali. Eu digo, tem solução à tua vida? Mas como? Porque não sei. Eu digo, tem solução. Mas a minha vida está assim. Eu digo, tem solução. Eu digo, me empresta teu telefone um pouquinho aqui. Tem internet? Tem. Eu digo, melhor, me dá aqui. Posso usar? Em menos de um minuto estava ali. Aí, ali, tá, agora tu baixa. Pronto, resolve. Porque eu já teve pessoas que eu disse, baixa. Aí a pessoa não... Aí no outro dia eu perguntei, baixou? Não. Nem lembrei. Então isso aí eu vejo que muitos irmãos têm cometido esse mesmo erro que eu cometi uma vez. Então agora eu não cometo mais. Agora a pessoa, digo, então me dá aqui. Vamos baixar aqui. Vamos baixar aqui a internet. Mas o meu não tem internet, não tem problema, me dá aqui. Eu vou desmontar ele, vou botar o meu chip aqui para puxar a internet, que o teu é 2 chip. Todo telefone é 2 chip, eu boto o meu aqui, que tem internet, vamos baixar e depois quando chegar em casa, teu Wi-Fi, tu vai assistir. Também, então, o apóstolo Paulo disse, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Se Deus colocou aquela pessoa na minha frente, eu tenho que aproveitar. Momento Vento Sul. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
9 horas e 20 minutos e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo com o ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves, que nesta belíssima manhã de segunda-feira vai trazer aí o relato, né, de pontos importantíssimos que aconteceu aí no último microencontro regional que foi na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Já estamos com eles aqui ao vivo, né, pelo Skype. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia a todos aí, nossos irmãos aí do programa Vento Sul, do Pão de Judá, e também das rádios que estão coligadas aí com esse programa, linkadas. Que Deus esteja abençoando todos os nossos ouvintes e que seja de grande proveito hoje o compartilhar que nós teremos aqui sobre a palavra de Deus. Já quero, de introdução, agradecer ao ministro, né, pela disponibilidade de tantas programações aí que o ministro entra ao vivo, e com certeza todo esse compartilhamento tem ajudado muitas pessoas, principalmente desta audiência nova aí pelas FM, para trazer uma reflexão sobre a condição espiritual, ministro. E já iniciando já essa nossa primeira pergunta, uma colocação, que na hora da oração do ministro, né, o Espírito trouxe muitas coisas ali naquela oração, mas o ministro falava assim que Deus tem dado o melhor para o seu povo, né? E o seu povo está ainda reclamando. E a pergunta é essa: como discernir que o sofrimento, e como entender ou até mesmo aceitar, ministro, que o sofrimento também é parte boa da nossa restauração que vem da parte de Deus? Olha, o grande problema do cristianismo hoje é a falta de conhecimento profundo de Deus e da economia divina. Veja bem que o livro menos vendido na editora Vento Sul, são 2 ou 3, mas um deles chama-se Economia Emergente, o outro, Um Ramo Digno da Seiva. Esses livros não são quase vendidos, como o outro também, que é campeão de não vender, né? Que é O Bem, a Imitação da Vida. Por quê? Porque isso leva ao aprofundamento espiritual para as pessoas compreenderem a mecânica econômica do reino de Deus. E ninguém quer saber dessas coisas porque não é de benefício direto para as suas almas naquele momento. Então, nós temos um posicionamento muito egoísta com relação a Cristo, que é o Rei universal, o cabeça da igreja. Porque nós queremos só receber e não queremos dar absolutamente nada para a construção e a edificação desse reino. Porque não há esclarecimento suficiente interno e luz suficiente interna para que possamos nos mobilizar para servir Cristo e não se servir de Cristo só, né? E, infelizmente, a realidade nossa aqui da Igreja do Senhor Jesus Cristo é essa. E isso que, considerando que nós ouvimos palavras completas da instrução divina, como é o Evangelho do Reino, a palavra da cruz, aqui nós pregamos completamente o Evangelho. Não deveríamos ter tal comportamento, mas ainda infelizmente temos. O povo só se mexe, só se move, só fica motivado quando as coisas são a níveis individual de benefício próprio, né? Sim. Aí então, em detrimento disso, a bênção não chega, porque em Mateus 6,33 tem o princípio master de Deus para abençoar o povo, né? Que é buscar o reino em primeiro lugar. E aí, as demais coisas, Deus acrescenta. Mas eles não entendem a ordem das coisas. Porque o homem, tendo uma alma ainda não crucificada, ainda é um crente que não está aperfeiçoado, que é um crente ainda que a gente chama na Bíblia, o apóstolo Paulo definiu como crente carnal, crente da alma. Tais pessoas não têm pensamentos e sentimentos de batalhar pela fé no mesmo sentido de Cristo. Mas, pelo contrário, fica lutando dentro do reino de Deus para conquistar as bênçãos que só viriam por acréscimo divino se eu fizesse a vontade de Deus.
Então, falta luz, renovação mental, falta libertação para o povo de Deus, para entender essa mecânica de auferir as bênçãos já liberadas por Deus, né? Infelizmente, ainda não temos esse nível de compreensão na igreja. Estamos ainda um pouco distante, mas não na questão de prazo. Sim. Porque, de repente, isso pode mudar em menos de minuto. O que nós temos é falta de iluminação do Espírito Santo, que só pode acontecer quando eu tenho a coragem de praticar sem gostar, sem querer daquilo que Deus mandou fazer. Sim. Aí vem a experiência vence a barreira da naturalidade da razão da alma. A única maneira de derrubar uma razão é ter experiências subjetivas com Cristo. Sim. E essa razão aí que o ministro comenta, né, ela não deixa a gente aceitar e enxergar que o sofrimento também é benefício para a gente, né? É algo bom que vem de Deus também o sofrimento. É justamente por isso, né, irmão? Sim. Nós nunca olhamos as tribulações e o sofrimento como algo que está colaborando para a minha glorificação, e sim que está querendo me destruir. Sim. E tudo que quer me destruir, a alma cega, ela quer fugir. Verdade. É? Sim. Agora, se a minha esperança de glória é forte e eu tenho aprofundamento nessa ciência, eu vou suportar o sofrimento porque eu quero o prêmio maior, que é a glorificação. Semana passada, assim, o Espírito trouxe muito para nós uma linha com relação à vida doméstica, a vida do lar, a família, matrimônio, e também trouxe vários exemplos assim a respeito do sofrimento de Jó, né? E Jó mesmo, no momento do sofrimento, ele, obviamente, ninguém gosta do sofrimento, mas no final ali ele entendeu que todo aquele sofrimento foi benefício para ele, né? Foi bênção para ele, né, ministro? Sim. Agora, qual foi a bênção de Jó? Por isso que eu quero assim colocar, para a gente saber avaliar o que é bênção. Sim. A bênção de Jó é que ele ganhou tudo em dobro ou porque ele viu Deus? Com certeza porque viu Deus, né? Amém, mas o povo não pensa assim. Verdade. Né? Então isso falta iluminação e crescimento espiritual. Nós não estamos ainda adequados, ainda conforme Deus quer. E essas dicas aí que o ministro falou, assim, quero estar lembrando, né? Muitas pessoas não conhecem ainda a Editora Vento Sul, mas nós temos uma livraria virtual, a editoraventosul.com.br, que pode acessar esses 3 livros, né? Que é o Bem, a Imitação da Vida, a Economia Emergente, o Corpo de Cristo, né? E um Ramo Digno de Seiva, que vai ajudar muito a entender esses princípios do sofrimento, beneficiando, né, a gente a conhecer Cristo. É isso, ministro? É isso aí. Ministro, é isso aí. Nesse microencontro, assim, eu observei particularmente que houve um mover muito diferente do Espírito Santo para trazer a sua mensagem de despertamento. Eu queria fazer uma colocação assim para introduzir a pergunta, porque muitas pessoas elas saem das suas casas, das suas cidades, dos seus municípios, e elas vão preparando o seu coração para chegar num evento como o de sábado, como todos os micros, para ouvir o ministério da palavra de forma formal, ungida, assim, mas aquele período que o ministro pega o microfone e abre uma palavra e vai descortinando, né? Mas esse microencontro que aconteceu em Novo Hamburgo foi diferente. O Espírito não se utilizou desta forma formal, né? Mas usou o ministro ali na oração e nos recados. Fala um pouquinho sobre essa mudança do Espírito, ministro. O vento sopra, né? João 3,8. A gente vai lá com uma intenção, com uma ideia, com um planejamento, às vezes achando que Deus vai ter uma linha X, Y, Z. Na verdade, quando tu entra assim diante da apresentação para Deus te usar, Deus manda tu ficar calado e deixar o povo receber as visitações periódicas do Espírito Santo ali. Então, tudo é diferente. Então, o que eu vou ler? Quando eu entrei assim, eu senti que eu tinha que ficar quieto, né? Para não atrapalhar o que o Espírito ia fazer, né? E eu cada vez tinha mais convicção de que eu tinha que ficar quieto e fiquei quieto.
Porque para mim foi uma surpresa, porque eu tinha até a palavra, tudo pronto ali, que Deus tinha me dado, né? Mas não era para aquele momento aquelas palavras. E a gente tem que ver se é um momento, quando Deus te dá uma coisa, isso não quer dizer que é um momento também, é imediato que tu vai aplicar. Sim. E aí o que aconteceu? Eu vi Deus trabalhando para constranger as pessoas, para manifestar dons espirituais, para usar pessoas diferentes naquele grande movimento coletivo de Deus. Deus fez libertações tremendas ali, que todo mundo acha que é uma manifestação do Espírito, e não é. A pessoa tá lá, sentiu a força do fogo de Deus e começa a falar em línguas e correr para um lado e para outro, sei lá. As pessoas acham que tudo é profecia divina. Não, às vezes é processos de libertação também. Sim. Juntamente com a obra do Espírito, né? Porque o Senhor, a libertação só ocorre porque o Espírito está operando. E às vezes, quando nós estamos assim necessitados de uma purificação do Espírito, é muito comum a gente liberar as coisas ruins e as coisas boas junto. Sim. Isso é normal na igreja, né? Porque Jesus disse, de uma fonte não pode sair água salgada e doce ao mesmo tempo, né? Mas no crente carnal sai, porque ele não está liberto ainda. Sim. Então, de repente, o Deus se aproxima de um povo, e aí todos aqueles que estão necessitados de libertação vão ter as manifestações ali de purificação da alma, e vai começar a sair coisa ruim também, como também vai entrar coisa boa nele, né? Sim. Então foi assim, atípico, bem estranha a maneira que Deus fez. E outra, Deus me mostrou que o povo que estava ali, naquele momento, não seria tocado com pregação. Sim. E sim com um mover de derramamento do Espírito Santo. Sim. Então Deus não deixou de trabalhar naquele povo, e todo o corpo de Cristo recebeu as informações proféticas de Deus para os próximos dias, né? E tudo assim, Deus deu o recado que ele queria para o povo que é dele. Sim. Eu sempre vejo assim, o ministro falar, principalmente na última mensagem ao vivo que nós temos nos domingos, né, que é o culto mundial às 23 horas. O ministro sempre diz aí, quando termina a mensagem, diz assim: tira aí a mão do mouse, porque não acabou ainda, tem mais a oração e o louvor, né? E o senhor me ministrava que muitas vezes a gente descarta assim o louvor, né, os testemunhos, e que era apenas uma mensagem ali que venha beneficiar a nossa natureza como bênção natural, né? Então ministrou muito forte que a gente não pode descartar nada, porque um encontro como esse já inicia na oração inicial, né, independente de quem é o vaso, né, ministro? Com certeza, é assim que tem que... Quando a gente vai para um encontro onde o Espírito vai dirigir, tudo, os movimentos, os acontecimentos são importantes. Sim. Nós temos que ficar atentos, vigilantes e orando para que Deus se manifeste e faça toda a obra necessária na vida de todos que estão ali. Verdade. Nosso posicionamento. Verdade. Ministro, eu sinto assim que a tônica do micro, né, o tema central, praticamente assim, tudo se envolveu no recado de Deus ali, na oração profética, que é ter nos dado mais uma oportunidade, um prazo, até inclusive ele colocou data, né? Um prazo de 7 dias para ver assim um mover de confissão de pecados. Fala um pouquinho sobre esse recado, porque nós temos várias mensagens na Bíblia que Deus chegou através dos seus profetas e dizia, né, para o rei e para o seu povo: ora, prepara-te para encontrares com o teu Deus, né? Amós ali, capítulo 4, 12, fala isso, né? Isaías 38 também, a experiência do rei Ezequias, que Deus deu um prazo para ele também para arrumar a casa dele. E foram tudo fatos que aconteceu no passado, que Deus cumpriu a sua promessa, né? No final do prazo de Deus, Deus veio e acertou as contas. Fala para nós sobre isso aí, ministro, sobre a veracidade e a gente ter esse temor de aproveitar esses 7 dias aí. Veja bem, toca uma trombeta diariamente no reino.
Deus, o rei está falando com os seus membros. Há anos isso está acontecendo. Agora, quem escuta, quem acessa, Deus não tem nenhuma responsabilidade assim de estar cobrando das pessoas, porque todos que foram comprados pelo sangue de Jesus têm que estar totalmente enfronhado naquilo que Deus está falando diariamente, porque Ele é rei. É a mesma coisa que eu estar aqui vivendo no país como empresário e não escuto as leis, as direções econômicas, as regras financeiras. O que vai acontecer com a minha empresa? Vai falir. Daqui a pouco eu vou tomar multa porque eu não segui as instruções legislativas, jurídica, econômica do país com relação ao meu negócio. Então, se eu sou do reino, eu tenho que estar informado com as coisas do reino, mas o povo de Deus não faz isso. O povo de Deus acha que ele pode acessar o que ele quer, o que ele gosta. Ele não tem compromisso com Deus e com o reino. Ele não tem nem noção do que está fazendo aqui. Sim. Às vezes eu vejo assim, tem pessoas completamente perdidas, porque ouvindo o ministério da palavra intermitente, tão esporadicamente, ele não vai conseguir avançar espiritualmente para onde Deus quer. Isso é óbvio. Os que acompanham estão com dificuldade. Sim. Os que acompanham. Agora imagina aquele que é turista na mesa do Senhor, né? Que vai lá de vez em quando. O que vai acontecer com essa pessoa? Segundo o que nós conhecemos das leis do Novo Testamento, essa pessoa não vai crescer em vida e não vai ser glorificada na parousia, no arrebatamento da igreja. Ele vai ficar fora da 7ª dispensação, porque não leva a sério o que Deus está falando. E todo mundo que é comprado por Jesus se acha dono de si mesmo. Sim. Esse é o problema. Então eu tenho lá negócio, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho família, e tudo está na frente de Deus. E tudo está na frente do Senhor, que é rei. Então isso está errado na igreja. Nós estamos assim com a nossa ótica, a nossa visão equivocada aqui. O problema é a visão que está errada. Nós não temos visão do reino e da economia divina. Falta isso para nós. Sim. Amém? Amém. O ministro falou também a respeito, assim, na hora da profecia, que nós somos um povo que está sendo educado com a palavra do reino, né? Com a palavra da cruz, né? Isso é um grande privilégio, uma alegria para nós, um povo que outrora na ignorância espiritual não sabíamos discernir nada, né? E hoje nós estamos sendo educados já nesse ministério já há 30 anos, 3 décadas aí, com a mensagem da cruz. Aí o Espírito falou, né, que nós ainda estamos utilizando o bem para imitar a vida e que isso é uma afronta para a glória de Deus, né? Então, assim, como se libertar desse bem porque afronta a glória de Deus? E o que seria afrontar a glória de Deus, ministro? É o conhecer e desprezar, Por exemplo, no momento que eu vivo alheio, fora da vontade de Deus, eu estou desprezando Deus, porque eu conheço a vontade dele e não estou vivendo. Então, minha alma declara explicitamente para a presença interna do Espírito Santo, que é a autoridade, que é o Rei Universal, está ali. Digo, olha, eu sei, mas não gosto e não vou viver. Eu tenho liberdade nessa era, eu vou fazer o que eu quero e não o que tu quer. Na verdade, é isso que o crente está dizendo para Jesus. Sim. Não com palavras, mas com atitudes internas e externas. Então, aquele que precisa ser adorado está sendo desprezado. Aquele que está morto e tem que ser renunciado, renegado, está sendo adorado, que é a carne, o ego. Então está tudo errado na vida daquele crente. Sim. Agora, é por falta de conhecimento e instrução? Claro que não. É uma questão de vontade interna humana que está atrapalhando tudo. Sim.
Sim. O ministro falou também assim sobre que é importante a gente estar nesses momentos aí, ministro, congregar, né? E como é difícil, assim, a gente que é um líder espiritual, o ministro que tem essa bifunção aí na cidade de Cachoeira, é o presbítero, é o pastor local e também o apóstolo, né? A dificuldade que se tem das pessoas aceitar esta verdade, que é importante o congregar ali, estar ali tendo a convivência com os irmãos ali no lugar, num grupo familiar, na igreja, no templo, né? Fala um pouquinho sobre essa importância, porque muitas pessoas, elas têm recebido assim uma falsa doutrina que Satanás coloca na cabeça. Eu já tive essa experiência no passado, que apenas ler a Bíblia em casa, ouvir mensagens, já o trabalho já está feito, e na verdade não é assim, né, ministro? Claro que não. Se você vive num reino, você tem que viver em comunhão com os irmãos. Porque a comunhão com os irmãos vai fazer você ficar aperfeiçoado. Sim. Porque ali você tem que investir nos outros. Ali tu tem que gastar tua vida para os outros. E é nesse movimento operacional que o Espírito Santo prepara a vida, a alma do crente para a glorificação. E isso não está acontecendo, porque... Por que nós vamos na congregação? Porque eu quero pagar uma conta, porque eu quero melhorar a finança, porque eu quero uma cura, eu quero a melhora do meu filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Nunca pense em reino. Então é óbvio que não temos visão, entende? Não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se corrompe, é o que está acontecendo. Quantas pessoas entram e saem da igreja? Sim. Quantas pessoas se apostataram da fé? Porque não tinham visão. Porque se tivesse visão, não saíam da igreja nunca. Né? Sim. E o pior é sair e atrapalhar ainda o que Cristo está fazendo, criar movimentos paralelos. Né? Geralmente no cristianismo isso... Há mais de 2000 anos acontece isso. Cada um que sai cria um movimento de competir com o corpo de Cristo. Que são as divisões do cristianismo. Né? Então, por que há essas divisões? Porque o ego e a razão e a visão, que está tudo conjugado, não aceita o que Deus está pregando ali, porque se ele nasceu ali e está tudo correto com a palavra, por que ele vai sair? Ele vai achar um Cristo diferente ali fora? Não. Agora, se ele sair por causa de um homem, também não tem visão, porque Deus está ali, toda a visão e toda a verdade está ali. Então, qual é o motivo para ele sair? Soberba da vida, vaidade, orgulho. Né? Sim. Ministro, eu queria que o ministro falasse um pouquinho, né, sobre um assunto assim que tem sido ataque desde o início da igreja lá no início de Adão e Eva ali, naqueles momentos iniciais da dispensação em que Deus estava formando pessoas aqui na Terra para reinar com ele, né? É sobre a rejeição, ministro. Fala um pouquinho sobre a rejeição. O que é a rejeição e como se livrar desse sentimento? A rejeição é um sentimento da carne, está intrínseco, é inato na carne e na natureza pecaminosa. Todos nascem com rejeição, porque tem a natureza caída. Que natureza é essa? É a natureza do rejeitado e do condenado. Então, quando Satanás introjetou essa natureza no homem, o que aconteceu? Tudo que é negativo veio para dentro do homem. Aí o que aconteceu? Deus foi lá na cruz e acabou com tudo. A natureza foi crucificada. Aí Deus só me manda uma informação para me libertar da natureza, que é a Bíblia. E aí coloca ministério para instruir a Bíblia. Porque é só isso que a gente faz aqui. Sim. Aí nós olhamos para a cruz. Estou liberto, estou salvo, glória a Deus. Mas mente, trai, não ajuda os outros, não ama ninguém a não ser a si mesmo.
Mas então a cruz liquidou com o homem e tu está dando vida para o homem. Falta instrução para entender isso? Não, claro que não falta. Para quem está nesse lugar aqui já sabe tudo. Mas é que há um prazer em seguir esses espíritos da natureza caída. Ele me dá mais prazer do que o Espírito Santo, porque eu não conheço o Espírito Santo em sua grandeza. Eu conheço ele de forma muito superficial. Então eu ainda prefiro a carne, porque a carne já estou mais habituado, mais acostumada. Ela me trai, ela me engana, ela quer destruir a minha vida, então eu estou já habituado com isso. Sim. Mas em troca me dá umas migalhinhas, né? Agora Deus me dá o reino, me dá a glória, me dá a eternidade, me dá tudo. Só que eu não experimentei isso para poder ponderar e avaliar. Então, falta visão, falta consagração, é isso que eu quero dizer. Sim. Ministro, são 9 horas e 46 minutos. Eu ainda queria, antes de terminar esse quadro do programa Vento Sul, que o ministro assim se dirigisse agora a toda a comunidade, tanto a doméstica como essa nova audiência, trazendo assim uma oração de confissão de pecados, né? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas não acreditam ainda que não congregar é um pecado e que precisa ser confessado, que rejeição é pecado também e que precisa ser confessado. Eu queria deixar esse espaço de tempo para o ministro se dirigir então a todos nós em oração, ministro. Tanto a questão pecaminosa, né, é uma questão que só vai ser descoberta pelo crente quando ele conhecer a verdade. Sim. Né? Então, quando ele se aprofundar, a probabilidade dele se arrepender é muito grande. Então, agora, o que eu vou fazer? Vamos orar, então? Amém. Vamos orar, então, gente. Você que está nos ouvindo pela FM aí, você que está no aplicativo, no Facebook, vamos aí preparar nosso coração, se possível, fechar nossos olhos aí, então, para receber esta oração aí, que com certeza será uma orientação profética para o resto dos dias aí a gente confessar pecados. Amém, ministro? Grande e eterno Deus, chegamos na tua presença, Senhor, cientes da nossa vida natural que ainda prevalece, que se manifesta, que te ofende, que te atrapalha, e que ainda não temos um testemunho de Cristo nas comunidades onde estão ali a planta dos teus pés por meio da igreja. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós temos ciência desse pecado, é consciente, mas não temos força suficiente para gerar uma virada. E pedimos um auxílio do Espírito Santo no nosso coração, para que nos livre dessas práticas pecaminosas, mudando completamente os nossos pensamentos pela iluminação do Espírito Santo. Senhor, toda semente que foi plantada na minha cabeça, Senhor, que tu possa fazer germinar pela força do teu Espírito e da luz de Cristo agora. E que tu possa gerar o temor do Senhor em grande escala dentro dos corações, para que haja arrependimento genuíno e que a purificação do sangue de Jesus esteja sendo aplicada sobre os filhos que estão arrependidos. Ó Senhor, entra nos corações de todo o teu povo, daquele que tu comprou das trevas pelo teu sangue precioso e que tu levou perdão, filiação, vida eterna a cada um deles. E eles são importantes para liberar o espírito e a vida nas comunidades onde estão, para que aqueles que estão perdidos e cegos e gemendo, sem esperança, receba a luz da glória de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos mudar o nosso comportamento íntimo, inclinando o nosso coração, nossa alma para o Espírito, porque nós já conhecemos que só Jesus é o Rei da glória e é o cabeça da igreja, o Rei universal, que vai encabeçar a autoridade desse universo daqui a pouco com todos os vencedores, e que os teus filhos que estão nesse momento acompanhando e que futuramente vão acessar esta mensagem recebam o convencimento do Espírito Santo que deve se consagrar e buscar a plena visão celestial. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que não venhamos jogar tempo fora e que apliquemos o nosso tempo na busca do Senhor. Quantos materiais ainda, Senhor, na Bíblia, quantos livros, versículos que nunca foram visitados pelos teus filhos,
que tu coloque desejo, sede, vontade deles buscar o Senhor e o conhecimento celestial. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Amém, ministro. Então, eu queria deixar assim esse espaço final aí para o ministro fazer um convite para o grande evento que vai acontecer na cidade de Cachoeira do Sul, já dia 5, né? Fica à vontade de fazer o convite. Verdade, dia 5 às 20 horas no ginásio da Fena Rosa, em Cachoeira do Sul. Estaremos aqui reunindo os que chegarem antes para o evento. Vai ser transmitido, eu creio. Talvez o encontro, não sei ainda, mas talvez sexta à noite sim vai ser transmitido, mas sábado eu não sei se vai ser ainda, depende do Senhor. Amém? Mas então temos que nos alertar aí e ir então em Cachoeira, senão não vamos conseguir participar. Ah, pois é, né? E aí vai lá no aplicativo e não vai achar, né? Vai no Pão de Judá, não vai achar. Vai no YouTube, não vai achar. Então é melhor vir, né? Dá tempo ainda aí de pegar as passagens aéreas ainda, gente. Eu creio que vamos ter uma lotação máxima aí do ginásio, né? Mas não se preocupe, o ginásio tem 5 mil ali, parece, mas tem outro salão que cabe 3 mil. A gente pode ampliar. Amém. Então tá, ministro, 9 horas e 52 minutos, o meu agradecimento aí pela participação do ministro, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família e esse ministério abençoado aí que tem levado vida a muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes aí e que não percam a oportunidade de acessar a loja Editora Vento Sul pelo site, né? editoraventsul.com.br. Examine lá os livros campeão de não sair da prateleira, eu citei aqui hoje. Por quê? Porque não é de interesse pessoal das pessoas, ou egocentricamente, né? Temos que mudar esse quadro aí. Amém? Então tá, Deus abençoe então. Obrigado, ministro. Tá bom, tchau. Deus abençoe. Então você participou com a gente aí, né? 9 horas e 53 minutos, o programa Vento Sul nesse quadro tema central, onde o ministro trouxe para nós aí um regar desse assunto importante do prazo que temos aí para consertar a nossa vida, né? E você que não conhece esses livros ainda, pode estar acessando em nossa loja virtual, editoraventsul.com.br, e vai lá e compre, né? Faça o seu download ou até mesmo o material físico, Economia Emergente, né? O Corpo de Cristo, o livro O Bem, a Imitação da Vida, né? E Um Ramo Digno da Seiva aí. São 3 livros aí que o ministro falou, infelizmente é recorde de não vendas, né? Mas você pode mudar esse quadro e eu também. Nós temos que ter esse desejo de nos livrar dessa natureza humana e desse orgulho, e esses materiais são valiosos, importantíssimos aí para nos ajudar. 9 horas e 54 minutos, o programa Vento Sul está encerrando, né, com mais essa edição. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia, você que acompanhou pelo aplicativo Pão de Judá, você que está aqui no Facebook, você que está na 106.3 FM Rádio Interativa, o nosso grande abraço e que Deus abençoe ricamente a sua vida. E lembrando que Novas do Reino daqui a pouco já entra no ar, sobre a locução de Anderson Lopes, e inclusive um quadro de perguntas e respostas com o ministro do Evangelho. Então você é o nosso convidado a acompanhar a programação, porque Rede Minorá de Comunicação fica 24 horas no ar. Deus abençoe e até amanhã. Hoje Jesus convida. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada, ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo.
Porto de Areia família MVAM, que é dedicada à extração de areia, Que é consolidada no mercado. e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e atendimento personalizado. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação, com grande diversidade de alimentos e bebidas. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Sob nova direção. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais!
mais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Acesse o site www.pãodejudá.com.br e desfrute de um manancial para sua edificação espiritual. Lá você encontrará artigos, louvores, terapia espiritual online, Rádio Menorá, Rádio do Reino, ministrações da palavra ao vivo. Tudo isso vinculado para a edificação do novo homem e a expressão de Cristo por meio da sua igreja. Acesse o site www.pãodejudá.com.br. Além do site tvmenorá.com.br, que você tem mais de 3.000 ministrações à sua disposição, mais um canal de áudio de orações, importantíssimo para quem às vezes tem aquele empecilho, olha, eu não consigo orar, não consigo romper. Pega ajuda ali, começa a orar junto com o áudio do canal lá de orações da TV Menorá, daqui a pouco rompeu, já pegou aquela ajuda e já orou. E aí tem o site Pão de Judá, que também tem um menu lá, orações, né, tem as orações doutrinárias lá, que você pode pegar ajuda aí para estar, quem sabe, combatendo uma oração para combater o alcoolismo. Olha que bênção. Tem lá uma ajuda, oração intercessória pelos filhos, oração sobre o casamento, e muitas outras ajudas a gente tem lá de orações também no site Pão de Judá. É uma bênção. Essa área assim, de orações já me ajudou bastante, né? Porque tem momentos, e teve um momento assim que eu passei aqui, que foi um momento que eu olhei assim, eu estava sozinho, né? E os bichos tudo bem ao redor, né? E aquele foi um momento muito interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso orar, eu preciso me consagrar, eu preciso buscar o Senhor. Eu tenho alimento, amém. Mas eu preciso também ter uma intimidade com o Senhor. Então, tenho que descer para a oração a um nível, né, maior, mas eu não sei como. Né? Então, as orações são uma base assim que são, para mim, assim, teve esse momento que eu tive assim, poxa, eu estou sozinho, né? Me senti Davi lá, né, com duas feras vindo à minha direção. E aí, o que eu faço? Mas assim, irmão, eu vejo como é importante também o Pão de Judá. O irmão estava comentando, muito interessante, sobre o canal que a gente tem do Ao Vivo Igrejas. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, mas eu já estive em São Leopoldo, eu já congreguei em Novo Hamburgo, eu congrego hoje, volta e meia aqui em Barueri, em São Paulo, em Pinhal. Então, são cidades que a gente tem que acompanhar também, porque todo esse material que está aqui, estão tendo ministrações lá, estão tendo seminários, estão tendo semi-escolas, e elas estão sendo gravadas pelos irmãos. Então, a gente faz assim, eu vejo assim, os irmãos têm um trabalho tão importante de gravar todas essas ministrações. Isso não é apenas para a igreja local, mas é para que nós, irmãos de outros locais, nós fiquemos sabendo. Eu vejo que as boas novas, às vezes, do reino, deveria ser assim, olha, irmão, está tendo seminário em tal igreja de tal livro, e a gente devia estar acessando aquilo lá. Né? Mas a gente, muitas vezes, está esquecendo disso. E eu vejo como é importante, porque em cada local o Senhor fala com diversos irmãos de uma forma diferente. Então, aqui, por exemplo, nós estamos tendo um seminário, que é o Esposa em Modelação. E o Esposa em Modelação aqui, ele está falando muito para as pessoas daqui, né? Está trazendo muita bênção, assim, para os irmãos. Agora, quanto mais pode trazer para uma outra pessoa em outra localidade? Ah, mas eu já tenho Esposa em Modelação aqui. Amém, irmão, mas talvez o que o Senhor traz aqui é diferente do que o Senhor trouxe lá. Às vezes, sobre um mesmo título, o Senhor traz coisas diferentes. Então, como é importante isso? Porque o Senhor fala, às vezes, diversas vezes. Então, por isso que é importante a gente rever os materiais também. Você já conhece o Devocional Mesa dos Pães? É um instrumento de busca diária. Use-o todos os dias para que você alimente seu espírito e ouça Deus. São 366 estudos, um para cada dia do ano, contendo temas relacionados com o dia a dia das pessoas e a orientação do Senhor contida nas Sagradas Escrituras. Adquira já o seu pelo site editoraventosul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Como é difícil viver em família, você não acha?
Mas para Deus nada é impossível. A Bíblia está repleta de conselhos práticos para a vida familiar. O livro Esposa em Modelação restaura a comunhão do homem com Deus e também com seus familiares. São inúmeras dicas práticas para marido, esposa e filhos. Deus está pronto a restaurar a sua família. E você está pronto? Adquira já o seu livro pelo site editoraventossul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Você já conhece o livro A Injustiça da Parte de Deus? O livro revela, através das Escrituras Sagradas, quem foi o primeiro ser a sentir-se rejeitado e nos capacita a livrar-nos deste sentimento e desfrutar do amor de Deus, que é incondicional e constante. Não perca mais tempo. Sinta o imenso amor que Deus e as pessoas têm por você. Adquira já o seu livro pelo site editoraventossul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Depressão. Você sabia que há muito tempo Deus já revelou para a humanidade a cura deste mal? Existem versículos na Bíblia que esclarecem o que é a depressão, quais suas causas, seus sintomas e o principal, como livrar-se dela. E através do livro Livre-se da Depressão, você encontra palavras que combatem esse mal. Acesse o site www.editoraventossul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Livre-se da depressão. Você já conhece o livro Senhor, Servo e Conservo? Nos dias de hoje vivemos perturbados, inquietos pela falta de Cristo em nosso interior. Somos servos de condutas e sentimentos malignos, como amargura, ódio e revolta. Tudo isso por apenas um motivo: não praticamos o perdão. Através do livro Senhor, Servo e Conservo, somos levados pelo caminho da purificação do coração. Aprenda a livrar-se do lixo emocional através do exercício do perdão. Adquira já o seu livro pelo site editoraventossul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Você já conhece o livro Um Ramo Digno da Seiva? Certa vez Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Sob a luz de que o homem é um ramo da videira, o livro Um Ramo Digno da Seiva descortina verdades espirituais capazes de revolucionar o indivíduo e a sociedade. Adquira já o seu pelo site editoraventossul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Jesus Cristo, quando trilhou a terra, anunciou a
a salvação eterna que há no nome dele. A Boa Nova é um kit em áudio que tem como conteúdo a palavra de Deus revelada para anunciar a sua vontade genuína por meio das boas novas de Jesus. O terceiro volume fala sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento e é totalmente subjetiva. A paz é uma exigência da alma humana. Quem tem paz vive em equilíbrio espiritual, psicológico e físico. Jesus disse: "Paz seja convosco." Encontre a verdadeira paz. Escute, medite e busque a comunhão com Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Adquira agora o seu em editoraventosul.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2970